Olá, 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 sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje o Caminhos da Ficção. É um mini curso trazido para vocês pelo canal Escrita Criativa com o Thiago Novaes. Eu sou o Thiago Novaes. Sejam muito bem-vindos. A gente está testando várias ferramentas hoje e eu tô querendo saber de onde vocês falam, de onde vocês escrevem, como vão. Estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Vamos lá. Olá, olá, legal, bacana, excelente. Eu acho que a gente está ao vivo mesmo, estamos conseguindo fazer a transmissão. Ela está correndo muito bem aqui, pelo menos nos meus computadores. Tudo bem, Maurício? Vamos ver, onde estão vocês? Ah, maravilha. Tudo bom, Denis? Tudo bom, André? Olá, Soares, como vão? Como vão, pessoal? Tudo bem? Ô, Tina, tudo bem? Saudade também. Eduardo, Denis, ouvindo bem bacana. Eu também estou falando de São Paulo, a gente vai cobrir um vasto território hoje. Essa é uma aula ao vivo que tem muita cara de um seminário, um workshop online ou webinário, como eu costumo conduzir. Então a gente vai ter uma apresentação de slides, a gente vai ter várias ferramentas e a gente vai cobrir um vasto território, porque esse é um tema que eu acho delicioso, né? Olá, Carolina, olá, Gediel, tudo bom? Kátia, Marizan, como vai? A gente tem muitas pessoas ao vivo hoje, teve mais de 1.000 inscritos, claro que não são 1.000 pessoas que aparecem no dia, mas é isso, eu acho que vamos partir já. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês, eu espero valer cada minuto desse nosso tempo. Então eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a conversar. Eu tenho um outro computador onde eu vou acompanhar as perguntas, eu vou partir para a apresentação e no final do nosso encontro eu vou responder a todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então olha, vamos lá, vocês vão ver agora uma tela multiplicada muitas vezes. Olha só, vamos lá. Opa. Vamos lá. Captura da janela. Vocês... Espera aí. Captura de vídeo. Vamos lá. Ah, peraí. Eu fiz uma confusãozinha. Pronto. Agora vocês estão vendo a tela se multiplicar, certo? Peço desculpas aí pela confusão. E eu vou maximizar a nossa apresentação, tá? Deixa eu ver se a coisa chegou. Chegou aqui, tá ótimo. Vamos lá. Tem gente ainda me escrevendo, perguntando se vai ser pelo YouTube. Bom, enfim, eu, infelizmente não vou poder atender. Beleza! Oba, Patrícia, tudo bom, Márcia? Daisy, que delícia! Gente, eu queria... um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir ao replay. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, né? O tema do nosso primeiro encontro da série, do mini curso Caminhos da Ficção, tem esse tema, que é viajar para escrever, escrever para viajar, um novo cenário literário e as liberdades autorais. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Você já sentiu alguma vez que a vida merece mais do que você dedica a essa vida? Que talvez fosse possível fazer tudo mais criativamente, de forma mais livre e mais própria? Ou, em segundo lugar, que um movimento mais libertário pode estar ao alcance de uma mudança de hábito, que talvez você precise levar certas coisas suas realmente a sério para que isso aconteça? Em terceiro lugar, você já sentiu que, de algum modo, existe um excesso de dor e de beleza na sua vida, naquilo que você vê e que você contempla, que pedem expressão, um montante de intensidade, de potência, como se coubesse mais vida nessa vida? E tudo o que seria necessário fazer era dar mais espaço para isso, né? Você de algum modo relaciona isso com um desejo artístico seu, com uma vontade de dizer algo com a própria sensibilidade, de usar essa sensibilidade para expressar, para produzir, uma vontade talvez de tornar algo concreto, de realizar certas coisas, de interromper um certo mutismo, uma certa timidez, uma certa inibição, algo que de alguma maneira cala uma voz ou inibe essa voz,
ou mina essa voz, né? Torna essa voz uma parte muito menos expressiva do que ela poderia ser. Bom, de alguma maneira um livro poderia de repente interromper esse mutismo, um site, um blog, né? Um romance, um livro de contos. Bom, se alguma dessas questões, eu acho que eu formulei as questões de uma forma bastante hermética, não costumo formular dessa maneira, mas foi assim que saiu, né? Vocês estão no lugar certo. Bom, eu vou me apresentar, meu nome é Thiago Novaes, eu sou escritor, sou professor de escrita criativa, também sou doutor em psicologia pela USP. Essas atividades elas estão muito ligadas no meu percurso, a atividade do professor, a atividade da psicologia, da psicanálise, da escrita, né? Meus estudos eles se encontram nessa intersecção entre o trabalho da escrita e o dos processos psíquicos da atividade artística. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a você para esse curso online gratuito que eu vou oferecer nas próximas semanas. Essa é a primeira aula de 5, um conjunto de discussões, dicas e recomendações sobre a prática da escrita e como você pode superar as dúvidas e os escrúpulos e criar um método para se tornar o autor ou autora que você deseja ser. Hoje a gente vai conversar sobre as características do novo cenário literário e de como você pode participar desse meio. A gente vai falar da prática do escritor, das liberdades que um autor pode ter em comparação com outras atividades. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, eu compartilhei com vocês um artigo aí adiante da Tribuna de Santos, que uma jornalista muito bacana chamada Carlota Cafiero publicou já faz algum tempo, na ocasião do lançamento de um livro meu, Os Amantes da Fronteira. Acho que quem acompanha o canal já sabe desse livro faz tempo, né? Tô me repetindo, mas tem muita gente que está chegando agora, então de alguma maneira a gente precisa se apresentar, né? Então a literatura e a viagem são dois componentes essenciais para o que eu desejo para mim, né? E se você está escutando, participando dessa aula, de alguma maneira isso também faz parte do seu desejo, faz parte do seu projeto, né? Viajando eu me alimento, eu nutro espaços vazios e me nutro de alteridade. Eu conheço gente, eu descubro cenários, eu habito narrativas que jamais eu ia ser capaz de criar se eu não tivesse testemunhado. Eu acho que viajando eu testemunhei coisas que eu jamais seria capaz de inventar. E eu fui capaz de absorver essas histórias nos meus romances, nas minhas narrativas, não é? No meu repertório simbólico, né? De modo geral, né? Bom, gente, eu acho que embora a gente esteja... E é para isso que a gente vai falar, né? E é por isso que hoje a gente vai falar sobre como se tornar um escritor viajante. Como viajar para escrever e escrever para viajar, né? Embora a gente esteja hospedado, né, num espaço de dispersão, eu queria convidar você que está assistindo essa aula a se aproximar um pouco mais, sabe? Chega um pouco mais... tenta de alguma maneira, da medida do possível, isolar um pouco as abas, né? Fechar as abas, se isolar um pouquinho para poder participar dessa aula, né? Porque quando a gente assiste a tudo de uma forma mais distraída, de mais multitarefa, a gente retém muito pouco ou muito menos em comparação com uma atenção, né? Mais exclusiva, né? Enfim, vocês relaxem como se a gente estivesse aqui sentado à mesa de um bar, né, num restaurante para conversar com um amigo, né? Eu queria dizer que para obter o máximo dessas aulas você vai precisar colocar as mãos no material que eu preparei, que eu vou divulgar em breve por e-mail, né? Para isso eu queria que vocês abrissem uma aba e clicassem em escritacreativa.net.br e depois ao final dessa aula vocês vão lá, deixem um nome e e-mail de vocês e eu vou enviar dentro de uma hora e meia mais ou menos, um material em PDF que é um material complementar que eu vou oferecer aqui para todos que participaram da aula, que chegaram a esse momento e vão assistir até o final da aula. Não é exatamente o que eu estou dando aqui, ele é complementar para que você descubra que tipo de projeto você quer para a tua carreira autoral, para o teu percurso como autor, né? Que tipo de projeto, como você pode descobrir esse desejo, né? E definir melhor aquilo que você quer escrever, que tipo de autor você quer ser. É um exercício muito bacana, então não deixem de se inscrever no escritacreativa.net.br. Tem outra coisa que eu estou testando também, eu ia pedir para vocês escreverem a palavra viajar, né? Se vocês escrevem essa palavra viajar, vocês vão receber
Se vocês não tiverem se inscrito no Messenger, não precisa. Se vocês já tiverem se inscrito no Messenger, não precisa escrever essa palavra viajar. Escrevam viajar só se vocês ainda não tiverem se inscrito, porque isso, se vocês escrevem viajar, vocês abrem um canal novo comigo, e eu vou sempre lembrar vocês de um encontro ao vivo que tiver por aqui, né? Odeio spam, gente. A gente somos pessoas bacanas aqui dentro desse curso, não é? Amamos a literatura, amamos a escrita, não é? Viajar, isso mesmo. Marissa, Rosana, muito bem. Muito bem, Rafaela, viajar, maravilha, né? Dessa forma vocês estão de alguma maneira autorizando eu a escrever para vocês no Messenger, não é? Se vocês não quiserem mais, só escrevam pare dentro do Messenger e a nossa conversa no Messenger ela se interrompe, tá bom? Bom, pessoal, então vamos avançar. Eu queria contar uma história para vocês, né? Na verdade é uma história de uma amiga minha. É uma amiga que tinha perdido uma pessoa querida, né? Ela estava passando por um luto muito sério, muito grave, né? A vida nesses momentos perde um pouco sentido. Ela tentou fingir que não tinha nada acontecido, tentou falar sobre isso, tentou calar sobre a história, sobre a sua perda. Depois ela desistiu e simplesmente passou a conviver com a dor, né? Viveu o luto até que esse luto passasse, né? Mas enquanto ela estava vivendo esse luto, ela foi para uma loja de animais. Ela queria comprar inicialmente ela queria comprar um gato, né? Foi uma atitude meio repentina, né? Normalmente as pessoas doam gatos, né? Mas assim, ela acordou num dia falando: eu quero ter um gato, vou numa loja de animais. Foi a reação que ela teve. Mas ela foi nessa loja de animais, ela não pegou um gato, ela comprou um peixinho dentro de um aquário. Ela nunca tinha cuidado de peixinho e ela olhou aquele peixinho e falou: eu quero a companhia desse peixe, né? Ela estava muito triste. Quando a gente está muito mobilizado por uma dor, a gente não sabe exatamente por que a gente faz aquilo que a gente faz, né? E ela pegou esse peixinho e levou para casa dela, né? Só que ela não levou quase nada, né? Ela só levou a comidinha do peixe e pronto, só isso, né? E com o tempo a água foi ficando turva ao longo dos dias, né? Porque o peixe ele passa a liberar a sua excreção na água, né? A água foi ficando turva e ela não sabia muito o que fazer. Então o que ela fez foi encher. Ela tinha uma banheira na casa dela, ela encheu a banheira, né? E ela jogou, né, o peixe nessa banheira repleto de água para trocar a água dentro do aquário, né? E aí o que ela viu foi algo que impressionou muito ela. Ela viu que o peixe, embora ele tivesse um espaço enorme para nadar, ele nadava num espaço muito restrito, numa circunferência muito pequena, né? E que mais ou menos, né, coincidia com o espaço que o peixe tinha dentro do aquário, né? Ficou claro isso que eu estou dizendo para vocês? Né? A tela tá branca, gente, sério, peraí, deixa eu tentar mudar aqui a tela, vamos ver se a gente consegue aqui mudar a tela. Ah, que pena, vamos ver, deixa eu dar um refresh aqui na página, vamos ver o que acontece. Peraí. Tá, qualquer coisa minha cara não é tão feia assim. O que vocês estão vendo agora? Peraí. Para eu poder acabar essa história. Vamos ver? Agora sim. Tá, agora vocês voltam a ver a tela, certo? Tô certo? Tô errado? Vamos lá. Fui. Não encontrei nem página, nem Face, nem YouTube. Poxa vida. Cortada. Aí, agora compartilhou o que eu tô vendo. Tá? Vou multiplicar aqui agora. E já voltamos a ver várias telas. Todas as suas telas abertas. Maravilha, pessoal. Bom, pessoal. Conclusão da história. De algum modo, essa minha amiga, ela, de olho nesse peixe, ela se deu conta
de que ela era, de alguma maneira, como esse peixe, né? De que vivendo aquele processo de luto, ela estava nadando num espaço muito restrito. Isso, um peixinho dourado. Um peixinho dourado, vocês não estão vendo. Eu tinha feito essa apresentação para vocês. Só o cantinho novamente. Bom, paciência, pessoal. Da próxima vez eu prometo consertar isso na aula 2 e vocês vão me ver novamente, tá bom? Que pena, porque as apresentações eram bem bonitas. Mas enfim, paciência. Vamos lá? Então eu apareço aqui novamente, cá estou, né? Que de alguma maneira, essa minha amiga que tinha sofrido a sua perda, ela estava num mundo pequeno, ela estava num mundo muito restrito. E de alguma maneira ela tinha escolhido estar nesse mundo restrito, porque a liberdade da banheira, que era muito grande para um peixe, né? Era, vamos dizer, talvez aparentemente muito perigoso para essa minha amiga, né? É como se ela enfrentasse algo que a gente pode chamar de vertigem da liberdade, né? De alguma maneira, uma vertigem da liberdade, tá? Vamos usar a imaginação. É isso aí, não, mas a apresentação estava boa. Aqueles que insistem, né? Peraí, deixa eu só... E essa eu acho que é uma experiência que vocês certamente testemunharam em algum momento da vida. Quando de repente você vê que você poderia enxergar muito mais do que aquilo que você está enxergando em determinado momento da vida, né? Que você poderia ampliar, né? Esse escopo, né? Isso de alguma maneira também me lembrou a minha juventude, né? Amigos terminando o ensino médio, colegial, um potencial artístico tremendo. Nossa, quando eu terminei o colegial, eu sentia que os meus colegas, eles eram artistas, eles eram poetas, eles eram filósofos, sabe? Eles eram pessoas com potencial artístico e criativo imenso, né? E de repente, uma espécie de coerção social combinada a uma certa inibição, né? Que eu acho que todos nós enfrentamos uma certa inibição, que é uma reação mais ou menos natural, né? Que tem a ver com o mal-estar da civilização. Freud analisa isso muito bem, né? Esse repertório para a felicidade de alguma forma se inibiu, né? Por meio dessa reação neurótica restritiva, a gente de alguma forma começou a nadar num círculo mais fechado, né? Eu sou isso, eu não sou aquilo, eu agora vou vestir a toga do médico, eu vou vestir a ambição do empresário, eu vou bancar a adrenalina do publicitário, porque eu quero ser adulto, né? Porque eu não suporto a insegurança de não ter claro quem sou, de ser várias coisas ao mesmo tempo. Gente, né? Essa imagem difusa, deformada de si, da adolescência, ela precisa acabar em algum momento. De algum modo, essa incerteza combinada, estava combinada a ausência de autonomia, né? Naquela época a gente, de alguma forma, identificava a certeza com a autonomia, né? Para saber, para fazer, eu preciso saber quem eu sou, né? Para ter autonomia, eu preciso saber quem eu sou. De algum modo, a gente se esquecia de que havia uma potência germinal nessa incerteza, de que não saber aquilo que a gente quer também é uma potência, e que essa incerteza, esse caldo caótico, era extremamente criativo. E para aplacar a angústia do não saber, eu tomei de empréstimo minha identidade. Por que de empréstimo? Porque ela era parcialmente identificada comigo, mas eu era muito mais do que isso, né? E claro, eu ganhei muito com isso, certamente, né? Ao longo dos anos, eu ganhei pertencimento, eu ganhei um lugar no mundo, eu ganhei dinheiro, eu ganhei a chance de ser amado, a chance de ter uma função social, que é muito importante, a chance de ser útil. Eu aprendi muito com isso. E avancei muito nesse caminho. E se eu avancei nesse caminho, eu percebi que lá pelas tantas seria preciso fazer o caminho inverso. Voltar a abraçar uma certa incerteza para ganhar espaço, para enxergar diferente. É como se essa identidade já não bastasse mais para mim. Esses amigos da escola, que eram filósofos, artistas, viajantes, poetas, eles tornaram-se advogados, comerciantes, empresários, professores. E se eles foram legítimos consigo mesmos, eles retomaram, de alguma forma, essa ideia da poesia, essa ideia da viagem, essa ideia da arte, dentro de seus ofícios. É possível, dentro de seus ofícios, fazer tudo mais criativamente. Dentro de uma cozinha, dentro de um escritório, não é? Fazer tudo mais criativamente, né? Bom, e a gente está falando aqui de uma outra opção, no caso de que
nessa crise, né, de tentar do desejo de retomar essa incerteza, esse espírito viajante, esse espírito exploratório, o sujeito tem vontade de partir para a viagem, de partir para a exploração, de abraçar o desconhecido e de ir adiante. Tá? Pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Estão acompanhando o que eu quero dizer? Hoje a gente vai falar sobre esse caminho. Né? Se você voltar a aprender a escrever, se você se dispor à prática da escrita, entender os caminhos, você vai poder escrever bem. E escrevendo bem, você vai poder compor a sua vida criativamente. E hoje a gente está aqui para falar das 4 liberdades do escritor. Né? Essas liberdades podem ser quebradas em outras, mas a gente, para sistematizar essa aula, a gente pensou em 4 liberdades do escritor. A primeira liberdade do escritor é a liberdade de criar. Né? Imagine você poder fazer o que você quiser, pautar a sua própria atenção. Né? Normalmente é o outro que pauta a nossa atenção. Né? E quando a gente não está pautado pela atenção do trabalho, a gente é pautado pela atenção do Facebook, por outras, né? Pela atenção do marketing, pela atenção da publicidade. Né? E a liberdade da criação é você basicamente manda no teu universo, você pauta a sua atenção. Eu não estou subordinado a ditames extrínsecos. Né? Você está no comando, você está fundando algo do zero e você está desenvolvendo isso. Um escritor, digamos, né, que ambienta o seu mundo no Rio de Janeiro do século XIX. Eu recentemente li um livro do Alberto Mussa, que é um crime que acontece no século XIX. Né? E se eu estou escrevendo um livro que se passa no século XIX, aos poucos eu vou habitando esse mundo. Né? Eu leio sobre o século XIX, eu leio sobre o Rio, eu leio sobre a cultura nesse lugar, eu aprendo a linguagem, os costumes, eu desenvolvo uma trama, eu crio personagens, um desfecho, um mistério, a sua tessitura. Né? Quem é que mandou? Quem é que me mandou para o século XIX? Ninguém. Eu mesmo. Eu decidi ir para lá. Né? Então, de alguma maneira, enquanto eu trabalho, enquanto eu escrevo, a escrita é um trabalho, é um ofício, eu estou aprendendo, eu estou crescendo enquanto eu trabalho. Não é? Eu não estou definhando, eu estou expandindo. Né? Eu acho que desde muito novo eu caiu uma ficha de que tudo que eu tivesse que fazer eu teria que estar aprendendo enquanto eu fazia. Né? Eu queria continuar aprendendo a vida inteira, eu não queria ficar encostado. Né? E a escrita é uma possibilidade de você pautar a tua atenção, de você ter a liberdade da criação. Ou seja, você constrói, vamos dizer, o seu entorno simbólico, o seu entorno ficcional. A liberdade da criação envolve riscos, é claro. Porque se é você que dita as suas regras, né, as regras que vão imperar na sua obra e as regras da sua vida, a responsabilidade sobre essas regras aumenta, ela é tua. Né? Nesse sentido, é mais cômodo você entregar as regras do teu tempo, o teu espaço, tua vida, né, para uma empresa de publicidade. E aí o cara vai falar, olha, agora é a hora de você fazer uma propaganda de sabonete. E aí você sabe que naquela semana você tem que procurar todo tipo de publicidade em torno do sabonete tal. Né? Ou seja, né, você está sendo, vamos dizer, e você está vendendo suas horas por esse dinheiro, né, para sobreviver. A gente vai falar mais sobre isso. A segunda liberdade. Qual que é a segunda liberdade do escritor? É a liberdade do convívio. Se você escreve, você está autorizado a abrir portas. Você tem uma desculpa para perguntar, para indagar, para contatar pessoas. Um livro é um excelente cartão de visitas para se aproximar de pessoas fascinantes, muito interessantes, em todas as partes do mundo. Se eu não fosse um escritor, eu jamais ia ter conhecido um guerrilheiro Karen na fronteira entre a Tailândia e Mianmar, no coração de um dos conflitos étnicos mais tristes do nosso tempo. Se eu não fosse escritor, eu não teria tido amigos músicos, jornalistas, editores e, claro, escritores também que eu tenho. Eu não estaria me alimentando continuamente do contato com essas pessoas. Ao mesmo tempo, o ofício da escrita, ele me permite também estar só. Né? A liberdade do convívio, a liberdade também do silêncio, é a liberdade de estar consigo mesmo. Né? O convívio consigo é uma forma de convívio. Né? E eu, pessoalmente, não sei quanto a vocês, mas eu valorizo muito o meu silêncio, o meu espaço. Houve um tempo em que eu tive de cumprir 40 horas, né? Com carteira assinada e tudo mais. Eu senti que eu não dava conta. Claro que a gente se acostuma, né? Mas naquela época eu falei, não, eu não quero, eu prefiro me acostumar com outra coisa do que com isso. Mas é muito bom estar com o outro quando você quer, né? E estar com quem você quer num projeto que você escolheu. Né? E também é muito bom poder se recolher para escrever e ler quando isso for importante para você.
né? O que nos leva à terceira liberdade, né? A terceira liberdade é a liberdade do tempo, né? Acordar tarde ou acordar cedo, trabalhar em casa ou num café, ser o senhor do seu tempo, né? A vida é tempo, né? Quando a gente é contratado, a gente está trocando as nossas horas para viver. Esse tempo voa, né? Se eu tenho 38 anos, né, gente? Confesso para vocês, vou fazer 39 daqui a pouco, né? Eu acho que uma das minhas experiências mais intensas, e dos meus amigos também, desses anos 30, né, dos anos balzaquianos da vida, é sentir que o tempo passa, né? O tempo voa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. E que é hora de estabelecer alguns eixos na vida. Uma das coisas que vai ficando clara é: não tem tempo para perder. A gente precisa de tempo, ainda que seja para perder. É um pouco paradoxal isso, mas a gente precisa ganhar tempo, porque o perder tempo, quando ele é com qualidade, quando a gente perde um tempo com qualidade, a gente não está perdendo exatamente, a gente está ganhando, né? Essa ideia de ganhar e perder tempo é muito relativa, né? Mas a gente tem ao mesmo tempo esse sentido de urgência para poder conviver com o tempo. É muito budista isso, gente, mas é um sentimento muito forte que vai nos impregnando, né? Você pode perder tempo descansando, você pode perder tempo de alguma forma ganhando forças, restabelecendo forças, ou você pode perder esse tempo meio confuso, cansado, jogando no celular, pilhado, né? Indo e voltando de um lugar que você não é o teu lugar, né? E o escritor, ele faz o seu tempo. Por isso que o escritor precisa ser disciplinado, né? Há uma disciplina deliciosa que é a disciplina autoral, e a gente vai falar disso em outra das nossas aulas mais para frente. Mas uma vez que a gente logre, que a gente conquista essa disciplina autoral, o caminho é muito, muito fértil, porque você tem o teu tempo, né? E bom, a quarta liberdade do escritor é a liberdade do espaço, né? Isso nos leva ao nosso tema de hoje. A liberdade do escritor é uma liberdade para estar em qualquer lugar. Não apenas a de trabalhar em casa, ou num coworking, ou numa biblioteca, ou num café, ou num parque, mas a liberdade de escrever e de viajar. Ir para onde quiser e fazer o que quiser. E é fascinante isso, né? É incrível, né? Então a gente vai partir agora, nesse momento, né, para os recursos, os desafios e os modos de escrever viajando, né? Porque existe um modo de escrever viajando, né? Tá tudo bem até agora, pessoal? O tempo é muito, muito precioso. Tá tudo bem? Deixa eu ver se tá tudo jóia. Tá tudo ótimo. A gente somos 200 ao vivo. Então agora a gente vai responder a pergunta: bom, o que eu ganho escrevendo e viajando? Mas Thiago, como que eu faço? Como que você fez? Porque faz praticamente 10 anos que eu moro fora, que eu escrevo com um tema fora, né? Que eu viajo, né? Para escrever um romance, aí eu vou para um outro lugar. No ano de 2014, por exemplo, eu passei o ano inteiro viajando. Eu fui para muitos lugares, né? E eu fui ganhando dinheiro. Eu não sou herdeiro. Eu preciso ganhar dinheiro, como vocês, como a maioria de vocês, eu preciso ganhar dinheiro. Então, como eu faço, Thiago, para ser um escritor que ganha dinheiro? Eu não sou o Paulo Coelho, eu não sou o Augusto Cury, eu não sou o Milton Ratum, né? Eu não sou um escritor famoso, né? Eu tenho o meu público, né? Eu tenho o meu público. Então, como que a gente faz para viver de escrita, né? Você não precisa ser o Rolling Stones, né? Você tem que ter o teu público, você precisa ter um contato próximo com esse público. Assim você vive de escrita, né? Bom, mas a gente vai falar sobre isso. Antes disso, eu gostaria de falar sobre os recursos, né? Primeiro recurso, grande recurso. A viagem foi um dos meus temas no doutorado na psicologia da USP. Eu poderia passar horas falando sobre isso, mas eu sintetizei 3 grandes recursos, né, que a gente pode desenvolver aqui. O primeiro recurso as ideias, elas nascem geograficamente, né? As ideias, elas nascem geograficamente, né? De alguma maneira, um autor é um mensageiro, né? Um autor que viaja é uma ponte entre dois mundos, né? Nós escrevemos em português. Se eu vou, por exemplo, para a Alemanha, de alguma maneira eu vou me deixando absorver pelas coisas do meu espaço, do meu entorno. Eu vou pegando ideias, né? Assim, tem ideias em toda parte, né? E quando a gente está só numa rotina, num hábito, a gente sempre vê as mesmas coisas, né? E quando você viaja,
a gente está sempre sendo inundado por coisas novas. Isso é uma obviedade, mas isso faz com que a nossa prosa fique potencializada. A gente está sempre se alimentando, né, quando a gente viaja. Então as ideias nascem geograficamente também, né? E o autor, nesse sentido, ele funciona como uma espécie de intérprete de diferentes culturas. Eu já estive na Tailândia, já estive em Mianmar, já estive na Alemanha, em Trieste, na Itália, eu já estive na Croácia, na Espanha, Portugal, México, Colômbia, Argentina, já morei na Argentina, Uruguai, Chile, né? E a luz, ela incide sobre os edifícios de forma diferente. As pessoas têm essa ideia das mínimas diferenças. Por exemplo, a caixa d'água daqui no Brasil, o modo, né, a forma da caixa d'água é diferente aqui ou em outros lugares. É algo que você pode parecer muito banal, mas que, de alguma maneira, relança teu olhar sobre as coisas. Faz com que você olhe de novo para as coisas que eram, né, até então óbvias. Como assim? Não, mas peraí, nada é óbvio, né? Então, essa é a primeira injunção do escritor viajante. É por isso que o Bolanho dizia, o Roberto Bolanho, que é um autor chileno, dizia que o escritor, diferentemente de outras profissões, ele ganha asas quando ele está viajando, né? Qual que é o segundo grande recurso, né, do escritor viajante? Que, basicamente, para viajar, você precisa ser criativo, né? Tem gente que diz que para a gente evitar o Alzheimer na idade avançada, a gente precisa sempre fazer um caminho diferente para casa, né? A gente sempre precisa, né, mudar um pouco nossos hábitos. Bom, gente, o escritor viajante está imune ao Alzheimer, né? Se for nesse sentido, aquele cara que não vai pegar o Alzheimer vai ser o escritor viajante, porque o viajante ele é sempre criativo, ele é obrigado a ser, né? Simplesmente porque ele não conhece os lugares de origem. De alguma maneira ele está maculando lugares sagrados e divinizando lugares banais, né? O viajante é aquele que olha para uma coisa que é banal e fala, né? Se surpreende e ao mesmo tempo, né, passa por cima de vamos dizer, de um altar que as pessoas que estão lá nessa região, né, para eles aquilo é sagrado. Ou seja, de alguma forma o viajante ele é criativo, ele precisa ser criativo para sobreviver, né? E ele é automaticamente meio subversivo, né, nesse sentido, né? Ele é obrigado a aprender a entender, a socializar. Ele já está fora da sua zona de conforto. Sabe essa ideia de que a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto? Pois é, o viajante ele não tem como não estar na zona de conforto. Ele já está fora. Ele já está sentindo o frio do exílio. E esse frio é fértil, né? Em terceiro lugar, gente, o viajante escritor ele se apropria do próprio. Né? É um pouco nesse sentido de que a gente começa a adormecer para as nossas coisas, né? A própria língua ela ganha contorno quando a gente viaja, né? A gente aprende a valorizar quem somos, o que temos, a nossa língua, a sonoridade dessa língua. Essa língua que perde a função num outro país, que perde o uso, porque o português, né? O que é a palavra casa, né, na China? Né? A pessoa olha e fala, não, isso aí não serve para mim, essa língua não serve, né? Justamente porque não serve, ela ganha valor. É algo meio contraintuitivo, né? Mas é justamente isso que acontece, né? A própria biografia ela ganha densidade, né? Porque a gente se sente efêmero no trânsito espacial, que acaba meio que funcionando como um trânsito temporal, né? Viajar é um modo de descobrir o próximo caminho, de definir o que a gente quer para nós. É também um modo de fazer lutos, porque quando a gente vai mudando de lugares, a gente vai sentindo que muitos dos lugares que a gente viu, a gente está vendo pela última vez. E aí cai a ficha que tudo que a gente está vendo, sempre na vida, a gente está vendo pela última vez, né? E isso é muito budista também, né? Isso é uma ficha muito grande que cai. E isso tem muito a ver com a atividade da escrita, né? E para descobrir aquilo que a gente deseja, a viagem ela está sempre, de alguma forma, lançando essa questão para a gente. Para onde você quer ir? Né? O que você quer fazer agora? Às vezes é insuportável essa questão. Por falar, gente, no desejo, mais uma vez eu insisto, não deixem de se inscrever no canal escritacreativa.net.br, porque justamente o material complementar a essa aula vai falar justamente sobre qual é o teu desejo, né? Que tipo de carreira, que tipo de percurso autoral você quer para você, né? Usando para isso essa metáfora da viagem, né?
Tem um exercício que eu fiz e meio que mudou a minha vida, tipo, abriu um pouco a minha perspectiva do que eu quero, né, para os próximos 5 anos, né? É onde eu quero estar nos próximos 5 anos. Então, não deixem de escrever, escritacreativa.net.br. Eu vou mandar hoje à tarde para vocês esse PDF, tá? Bom, então esses são alguns dos recursos, né, que o escritor ganha quando ele está viajando. E agora você pode fazer essa pergunta: tá, Thiago, tá, maravilha, beleza, tô adorando isso, né, tô me sentindo super inspirado com tudo isso, mas eu queria saber mais, eu queria saber como que você faz para viajar, né? Como que os escritores viajam? Eles vivem de brisa, né? O que dá para fazer? Eles não vivem de brisa, né? Eu sempre precisei, desde que eu me formei na faculdade, desde a minha faculdade eu comecei a trabalhar, com 18, 17 anos, eu já estava na sala para o aluno, enfim, eu sempre precisei ganhar o meu pão, né? Não sei quanto a vocês, mas eu nunca, né, não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha. Eu ia de ônibus para a faculdade, eu sempre lutei, né? Só que eu queria viajar, né? Então, assim, como que os escritores viajam, né? Como que os escritores que transitam, né, pelo mundo, que estão se alimentando desse trânsito, eles fazem para sobreviver, né? E para viver, né? Acho que o primeiro desses recursos, e que com certeza renderia uma aula inteira, porque existe um modo, uma técnica, um modo de divulgar, é a autopublicação, né? Thiago, é para todo e qualquer tipo de obra, autopublicação? O que é autopublicar? O que é autopublicação? É um estilo, né? Vamos dizer, é um modo de conduzir o próprio negócio como autor, né? No qual você é o teu autor, você é o autor e você é o produtor da tua obra. Ou seja, você divulga a tua obra e você ganha. Você publica na Amazon, você publica nas diversas livrarias online e você fica com 70% dos direitos autorais, né? Quem publica, né? Quem faz autopublicação, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? E se você aprende a divulgar a sua obra, porque não é qualquer pessoa que abre um vídeo ao vivo, gente, que consegue 200 pessoas ao vivo assistindo, certo? Da mesma forma, não é qualquer pessoa que publica um livro na Amazon que tem leitores. É preciso aprender a fazer a coisa. É preciso aprender a divulgar. A pior maneira que as pessoas usam para divulgar é: a gente tem um livrinho lá na Amazon novo, vamos lá. Não é assim que se faz, né? Tem que construir antecipação, você tem que construir escassez. A gente tem que usar certos recursos, inclusive anúncios muitas vezes, né? Para, tirando lucro, viver dos livros que escreve, né? Existem livros que vendem mais, existem livros que vendem menos, né? Mas, de qualquer maneira, a autopublicação é um modo do autor viver de literatura, né? Tem gente vivendo disso, tem gente vivendo disso, né? Eu organizei um evento no MASP ano passado, uma das mesas era só sobre isso, né? E tinha gente que vivia disso, que vive disso, né? Tá bom? Então, bom, qual que é o segundo? Só para terminar esse assunto, gente, vocês não precisam, mais uma vez, ser os Rolling Stones. Vocês precisam saber fazer a coisa. Vocês precisam de 1000 leitores fiéis. Se vocês tiverem 1000 leitores fiéis, que tudo que vocês publicam, eles compram, né, esses 1000 leitores compram, você vai viver de literatura, né? Como é que se fez esse cálculo, Thiago? Infelizmente não vai ter tempo de falar sobre isso, porque a gente está né? A gente está não é o tema do nosso encontro de hoje, tá? Mas eu falo bastante disso, enfim, tá? Fiquem ligados a esse curso, a esse mini curso, que a gente vai falar mais sobre isso. Qual que é a segunda, então, forma do sujeito viver de literatura? O canal independente. O canal de independente é mais ou menos isso onde vocês estão, né, assistindo esse vídeo, né? O canal Escrita Criativa é um canal independente, é um canal que eu administro, né? Eu vivo desse canal hoje em dia. Eu também dou aulas, eu dou aulas na Casa das Rosas, eu dou aulas no Instituto Vera Cruz, eu já fiz outras atividades, mas hoje, predominantemente, minha atividade principal é a atividade do canal Escrita Criativa, né? Há algum tempo, o que eu fazia? Eu era freelance, né? Na Tailândia, por exemplo, eu era correspondente independente, né? Eu era correspondente freelancer, eu publiquei para a Folha, publiquei para o Estadão, para a BBC Brasil, né? Só que aos poucos, né, essa ideia do freelancer, né, do correspondente internacional freelancer, ela vai
ela foi sendo minada, né? O jornalismo morreu, né, gente, praticamente, né? O jornalismo está sendo substituído justamente por canais independentes de conteúdos específicos, né? Ou seja, gente que faz só aquilo, né? Ou seja, eu gosto de xadrez, então eu vou abrir um site onde eu vou entrevistar o Kasparov, eu vou entrevistar o fulano, Beltrano, o Cicrano, vou dar 1000 dicas de como... Isso é um canal independente. Ou, eu quero saber tudo sobre Londres. Eu quero ser um cara especialista em Londres, eu quero ser especialista em tartaruga, sei lá. Você entende? Ou seja, e aí você vai, e aí você segue o canal. Porque você vai encontrar, como você, pessoas que são fascinadas por aquilo que você gosta, pelo aquilo que você é fascinado. Ou seja, a ideia de um canal independente, viver disso, é maravilhosa. Eu adoro falar sobre escrita. E eu estou falando sobre escrita o tempo todo. Eu escrevo livros, eu falo sobre escrita, eu leio livros sobre escrita, eu leio livros, né? Sim, eu adoro isso, né? E é isso, é um trabalho onde eu estou continuamente aprendendo e crescendo e tal. O canal independente é uma maneira. Produção cultural. Produção cultural também é uma outra forma do escritor viajar, né? Viajar e escrever. Ele pode ser... durante muitos anos, eu produzi um evento no Sesc São Paulo chamado Tertúlia, né? O Tertúlia é o autor como leitor, né? Eu organizei e toquei como idealizador, por exemplo, um evento chamado Tertúlia Roteiristas, à distância. Eu não estava no Brasil, né? Eles pediram permissão para mim. A gente pode tocar esse projeto? Eu contratei um produtor para estar em loco, né? Para estar local, né? Um produtor local, e ele foi conduzindo as coisas enquanto eu viajava, né? Ou seja, é possível ser um produtor cultural? É possível ser produtor cultural, né? Essa é uma outra forma muito bacana. Outra forma muito bacana, gente, tá vendo? Não é só uma opção, são muitas opções, né? Ou pode ser uma combinação de algumas dessas opções. Você pode ser um produtor cultural e um autor independente. Você pode ter um canal independente e investir em autopublicação, né? Essas dobradinhas funcionam muito bem também, né? Em quarto lugar, você pode ter bolsa, você pode eventualmente receber bolsas de criação literária, né? Meus Amantes da Fronteira era uma série de livros de autores exilados, de autores e viagens e tal, chamado Pequenos Exílios, essa coleção, e eu publiquei Os Amantes da Fronteira, e a gente recebeu R$50 mil para encabeçar esse projeto, né? E também foi graças a isso que eu pude viajar, né? Eu fiz tudo isso, né? E sigo fazendo, né? Ou seja, hoje em dia o canal independente realmente é quase exclusivo, né? Mas eu já ganhei muitas bolsas, né? PROAC, existem maneiras... Thiago, mas é impossível, bolsa, é uma panela, é impossível. Não é impossível, gente. Eu sou um cara como vocês, eu sou um cara comum, eu estudei num colégio de bairro, na Vila Mariana, chamado Júlio Pereira Lopes, um colégiozinho particular, sabe? Não é, você não precisa ser um gênio, basta você fazer as coisas... acho que basta, talvez, você silenciar um pouco essa voz do boicote, sabe? Tem canais, né? Não sou só eu que faço isso, tem um monte de gente. A Ana Rush é uma autora que está vindo aqui de Nova York, ela está nessas também, ela é uma baita autora, né? E ela vive de escrita, vive de literatura, vive dos cursos, dos canais e tal, né? Assim, sei lá, eu não sei exatamente do que ela está fazendo agora, mas ela está aí, por exemplo. Tá? A Gisele, qual que é o sobrenome dela? Ganhou um prêmio Kindle até. Ela está fazendo audiolivros, ou seja, né, eu acho que são muitas as fontes de renda do autor, né? Outra, por exemplo, que é a quinta que a gente vai tratar agora, é a tradução. Aninha Rush, é isso aí. Oi, Lucas, como vai? Tradução, né? Traduzir. Eu, por exemplo, vivi em Buenos Aires, eu morei na Argentina, né? Durante 1 ano e meio. Gente, eu estou revelando coisas aqui, tá? Como que você viveu na Argentina? As pessoas sempre falam, nossa, Thiago, como é que você viaja tanto, né? Como que eu vivi na Argentina? Gente, eu traduzindo, né? Eu peguei um trabalho. Normalmente quem publica livros, quem é escritor, tem muito mais demanda para tradução de livros, porque a língua principal que você tem que escrever bem é a língua de chegada, é o português, no caso, né? E eu sei bem inglês, mas assim, a gente sempre está em formação, né? Então eu levei um livro, na época era um livro de vampiros lá,
de uma editora super comercial de Ribeirão Preto, né? E é isso, eu fui para Buenos Aires. Aí depois eu recebi outro. Passava a vida na biblioteca, lá da biblioteca ficava perto da, não é? Eu morava em Almagro e eu traduzia numa biblioteca, a Biblioteca Nacional, esqueci, era perto de Las Heras, era um bairro lindo e eu adorava esse passeio. E aí é isso, eu tava lá, um monte de gente trabalhando, estudando. Aí eu voltava, aquele céu lindo de Buenos Aires, né? É uma vida. E é isso. E aí eu fui conhecendo gente, né? Fui ficando amigo das pessoas, né? Eu tenho uma turma incrível lá em Buenos Aires que também foi para outros lugares, né? À medida em que você vai viajando, você vai conhecendo pessoas do mundo inteiro. E muitas vezes você vai ficar hospedado em lugares. A nossa quinta aula, gente, não vai ser no Brasil. A nossa quinta aula vai ser num país estrangeiro. Eu vou viajar. Se por falar em viagem, eu vou estar fora. Eu vou estar em Lisboa na nossa quinta aula. Porque eu tenho, enfim, um projeto secreto em Lisboa para fazer. Em Lisboa eu não tenho... Eu até tenho amigos lá, mas eu não vou ficar hospedado dos meus amigos. Mas, por exemplo, eu vou para Barcelona nessa viagem. E eu tenho amigos, né? E a gente vai fazendo amigos em viagens, né? A gente vai conhecendo gente, o mundo vai se expandindo, sabe aquele peixinho? Vai crescendo esse espaço, né? E bom, Thiago, então é só uma maravilha, é só uma delícia. Você precisava falar dos desafios, né, de viajar, né? Quais são os desafios da viagem literária, né? Quais são os desafios do escritor que viaja, né? A gente vai falar aqui de 3 grandes desafios, tá? Que são desafios que eu vivi e que eu acho que é legal que vocês saibam, né? Que vocês tenham isso em mente, saibam que essas são algumas das dificuldades que a gente enfrenta como escritor viajante, né? E que são, em primeiro lugar, pode parecer, pode surpreender, mas assim, depois de viajar durante anos e anos e anos, cansa um pouco. Às vezes cansa. Em algum momento você vai querer ficar mais tempo num lugar, né? Em algum momento você vai querer que aquelas pessoas que você está conhecendo, por exemplo, as pessoas que eu conheci em Berlim, você não quer ir embora, você quer ficar lá, você quer continuar lá, você não quer ir embora, né? E isso acontece, né? Que aos poucos essa viagem, né, ela vai se tornando cada vez mais de viajante mesmo e menos de turista, né? Qual a diferença entre o turista e o viajante? O turista, ele chega num lugar, ele tem a lista de lugares para ir, né? O viajante chega num lugar, ele dá a volta no quarteirão, vai fazer uma compra no supermercado e ele vai sentindo o lugar onde ele vai ficar por mais tempo. Ele não pertence tanto ao lugar onde ele está como ao lugar de onde ele esteve, o lugar para onde ele vai. De alguma forma, esse trânsito é mais lento, né? E aos poucos a gente vai querendo ficar, se esparramar mais nos lugares. Porque a gente vai querendo se aprofundar na língua, a gente vai querendo saber mais dos lugares, a gente vai desejando esse pertencimento, a gente vai desejando uma casa, e ainda que seja uma casa itinerante, sabe? Né? A gente já está terminando essa aula, mas em segundo lugar, eu queria dizer que o segundo desafio é que é preciso administrar a solidão e a saudade. Gente, eu adoro ficar sozinho. Mas eu também adoro sair com os meus amigos, tomar umas, ir em restaurante conversar sobre o que está acontecendo, né? Trocar uma ideia, né? Fazer uma coterapia com uma amiga, com um amigo, né? E aí é isso, quanto mais você se ambienta, se situa, mais chance você tem de conhecer essas pessoas, conhecer amigos, esses amigos vão ficando mais amigos, né? Isso é um pouco um desdobramento do primeiro, né? E quanto mais você viaja, você vai transitando, isso vai cansando um pouco, você vai se sentindo só. Quando você chega numa cidade nova, você fala, que saco, vou ter que fazer tudo de novo, os amigos aqui, entende? E ao mesmo tempo, se você faz isso com ponderação, é ótimo, você nem sente tanto a solidão e a saudade, né? E ao mesmo tempo você vai aprendendo a lidar com a saudade, né? A gente vai aprendendo a lidar com a saudade. Eu tenho uma sobrinha, ela vive em Florianópolis. Eu morro de saudade da minha sobrinha. Ela não tem 1 ano. Eu penso nela todo dia. Eu sofro de saudade dela.
Eu sofro de saudade. E é isso. Eu com 29 anos eu não sofria de saudade. Hoje eu sinto uma baita saudade, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Então assim, a gente aprende um pouco a conviver com isso, né? Claro que tudo isso ensina a gente pra caramba, né? E claro que cada um tem uma resiliência em relação a isso, né? Eu conheci casais de ciclistas que estavam viajando há anos e anos e anos e anos e anos, né? E tinham cruzado assim o mundo inteiro de bicicleta, mesmo, de verdade. Até escrevi uma matéria sobre uma menina de 5 anos que falava, uma menina de 3 anos falava 5 línguas, assim. Ela esboçava 5 línguas porque ela já tinha, a mãe era espanhola, o pai era alemão, ela sabia catalão, então, ou seja, já aí 3 línguas. A língua dos viajantes é inglês, e ela já tinha e ela já tinha passado pelo Brasil, sabe? Ou seja, ela meio balbuciava vários idiomas. Ou seja, pelo menos professora de línguas essa menina ia ser, né? Em terceiro lugar, gente, de alguma maneira, existe algo que é o terceiro desafio, que é uma estabilidade na instabilidade, né? De alguma maneira, a gente tem que aprender, por exemplo, não comer tudo que a gente encontra pela frente. A gente vai ter que aprender um equilíbrio, por exemplo. Eu tenho uma facilidade para engordar, né? E muitas vezes eu viajo, eu ganho uns quilinhos, né? Então, essa arte da viagem na escrita também é uma arte de, você chega num lugar, se matricula numa academia, vai fazer uma aula de dança, inclusive você vai conhecer um monte de gente nessa brincadeira. Eu cheguei na Tailândia, fui fazer aula de Lindy Hop, e conheci um monte de gente, conheci gregos. É impressionante o quanto de gente que você descobre que está no mesmo estilo de vida que você. É impressionante, né? Mas de alguma maneira, esse é um aprendizado que a gente tem que desenvolver, que é essa ordem no caos, o equilíbrio na dança, sabe? Que tem a ver com a saúde, tem a ver com saúde física e espiritual e psíquica, né? Pessoal, a gente chega ao final de mais um dos nossos encontros, né? Esse é o primeiro de 5. Não esqueçam de se inscrever no escritacriativa.net.br para receber o material complementar, né? Que é a parte 2 dessa aula, que é como é que é a vida que você quer levar daqui a 5 anos, né? E é um exercício para você, de alguma maneira, né, fazer um pequeno trabalho de arqueologia, né, de investigação pessoal, né? E eu produzi um PDF especial para você, então não deixem de baixar. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, e a gente se encontra na semana que vem, quinta-feira, ao meio-dia, aqui nesse espaço. Quinta-feira que vem, meio-dia, aqui nesse espaço. Pessoal, muito, muito obrigado pela participação, muito, muito obrigado pela presença. Para quem perdeu o começo da aula, volta para o começo, podem assistir, o replay vai estar aqui na página. E muito obrigado pela participação de vocês, fico muito feliz. Aline, abração. Lara, abração. Juarez, Gabriela, vamos lá. Paulo, um abraço. Lucas, abração. E, gente, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para vocês e até. Tchau!